Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus. Essa Bíblia que é da minha mãe, gente, ó. Trouxe ela para me fazer a leitura da Bíblia, porque a letra é enorme. E eu não vou ficar, né, apertando as vistas aqui para poder ler. Porque tô ruim das vistas também, do zóio. Tô ruim do zóio. Então, gente, no último vídeo nós fizemos até o 13 de Jeremias. Então, agora nós vamos fazer aqui a partir do 14. A Bíblia, para os navegantes, ela significa o farol. Para o peregrino, é o cajado. E para nós, ela é a luz, é a lâmpada para o nosso caminhar. Aquela que nela andar, não cairá. Então, gente, sem muitas delongas, sem muitas conversas. Vou fechar essa janela aqui, porque o tanquinho tá ligado, que eu tô lavando roupa. Então, gente, bora pra leitura. Dá pra Deus já passar mais um pouquinho, aí sim. E o 14 começa assim. O texto diz: Jeremias, em vão, intercede pelo povo. 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios. E envergonham-se e confundem-se, e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu, no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como homem cansado, como valorosos que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram com os seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: Ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, e não tereis fomes. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse meu Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração. É o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem: nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterra suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhe dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrima, de noite e de dia, e não cessem. Porque a virgem, filha do meu povo, está ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra, e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem. E o tempo de cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais,
porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades do gentil alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente o Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. 15. Dize-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes assim, diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregar-los-ei ao deserto, em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E padejá-los, eis com a pá nas portas da terra. Desfilei, destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos mancebos. Fiz que caísse de repente sobre ela, e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz, sete se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, deserto, que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. E não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se para eles para ti, mas não volta tu para eles. E eu te porei contra esse povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filha neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiveram, e de seus pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entre na casa do luto, nem vás a lamentar,
nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada lhes dará por dó, para consolá-los por causa de mortes, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles, a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirá: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizeste pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-eis fora dessa terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: viva o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas viva o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinham lançado. Porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os meus caminhos, os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra, com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações, encheram a minha herança. O Senhor fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhe darei a conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isso para dar a cada um segundo seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel,
Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venho agora, mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com a dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E disse-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzas pelas portas de Jerusalém. Nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obras alguma. Antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram as suas cervas, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas dessas cidades reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalo. Eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de manjares, e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me derdes ouvidos, para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pela porta de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. 18. O vaso do oleiro, a impetinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se as águas estranhas, frias e correntes?
Contudo, meu povo, se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrição perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis essas coisas, e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e viramo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma de suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contende comigo. Porventura, pagar seu mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te que eu compadeci na tua presença para falar do seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entregue filhos à fome, entregar-se ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus mancebos feridos à espada na peleja. Ouçam seu clamor das suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles, de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. 19. A botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E disse: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram neste lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de inocente. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E porei essa cidade em espanto, e por assobio, todo aquele que passar por ela. Se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão, os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo, e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimarão incenso a todo o exército dos céus, e oferecerão libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram as suas servas, para não ouvirem as minhas palavras.
20. Pazur fere a Jeremias e mete-o no cepo. 20. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que, no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Misabibe. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará preso à Babilônia e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróprio para mim, e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fadigado de sofrer, e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai-no, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra eles, e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz. Não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Então, gente, vou parar aqui no finalzinho do 20 e do 20. Depois a gente começa aqui no 21, porque é muito longo os capítulos, né? Então, gente, essa foi a leitura da palavra de Deus hoje. O Jeremias, né, profetizando ao povo, falando o que Deus mandava. E o povo era duro de coração, duro de servos, mesmo assim não se arrependia, né? E a gente vê o que aconteceu com eles. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura da Bíblia, se Papai do Céu assim permitir.